Hoje eu vou falar uma coisa que vai doer muito em vocês, mas vai fazer o coração de vocês sangrar. Nem Bolsonaro gosta da igreja evangélica. E eu não estou falando mal. Ele é um político e se eu precisasse de votos, talvez eu faria a mesma coisa. Políticos são políticos. É que nem o Lula. Quando o Lula precisou ganhar em 2002, ele se agarrou com quem? Ele foi se agarrar com Silas Malafaia. E Silas Malafaia usou essa palavra aqui para fazer a gente votar no Lula. Sim, o Lula já era de esquerda, sim. O Silas Malafaia fez a igreja votar na esquerda, o Silas Malafaia fez a igreja votar na direita. O importante é usar essa palavra de todo jeito para fazer acontecer aquilo que a gente quer. Sendo sempre católico, de orgulho, Bolsonaro se elege agora para ser presidente. E quando você é presidente, você é político, você precisa de muito voto. Não tem nem como culpar ele. Nós temos pelo menos 60 milhões de evangélicos. E ele precisava desses 60 milhões de votos. Então, claro que os pastores interessados na figura do Bolsonaro e interessados em fazer vocês votarem na direita, que eu não vou mentir, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rica, que nem os pastores, eu ia fazer vocês votar na direita, porque de certa forma ia me ajudar. Podia não ajudar as minhas ovelhas, que são pobres, mas como eu sou rica, eu não vou votar na esquerda para ajudar gente pobre. Então, como o Bolsonaro era de direita e conquistou o coração dos pastores, e os pastores conquistados por ele, levaram ele até o Rio Jordão. Gravaram. Logo, muitos evangélicos compraram a história de que agora Bolsonaro estava convertido ao evangelho protestante. Bolsonaro não tinha nem ideia do que estava escrito aqui. Com todo respeito, ele não sabia nem a ideia do que era uma Bíblia, para falar a verdade. Dá para ver nos discursos dele, as coisas que ele fala, mas o importante era fazer ele ser presidente. Assim como o próprio Silas Malafaia fez o Lula virar presidente. E quando o Lula virou presidente, não agora, mas lá atrás, acho que há uns 20 anos atrás, ele sancionou a lei da Marcha para Jesus, ele sancionou algumas leis que ajudaram a igreja evangélica. Afinal, a igreja evangélica tinha votado em peso nele, graças ao Silas Malafaia. E é assim que funciona. É assim que funcionou. É assim que vai funcionar. E se preparem, porque em 2026 a gente vai usar isso de novo contra vocês. Teve uma parte que me deixou muito triste, que Bolsonaro disse que não queria beber a Santa Ceia, que os pastores forçavam ele a beber a Santa Ceia. Ele ia para cima do púlpito e bebia a Santa Ceia na frente de todo mundo. Mesmo sabendo, o próprio Bolsonaro, acredito que ele sabia que ele não estava em direito de beber a Santa Ceia, mas eles faziam ele beber do mesmo jeito, ou seja, o próprio Bolsonaro percebia que não era para beber, mas os pastores faziam ele beber do mesmo jeito, para que ele tivesse validação no meio dos evangélicos. Eu acho que o Bolsonaro só foi mais uma vítima dos evangélicos. Aí muita gente vai dizer, ai Neta, mas ele já era cristão e batizou uma segunda vez então? Batizou uma segunda vez então para o quê? Novamente ele batizou uma segunda vez, se ele já era cristão, ele batizou uma segunda vez para validação de novo então. É uma política que todo mundo já sabe, convencer os evangélicos, vence a eleição, convencer os evangélicos, vence a eleição, convencer os evangélicos, vence as eleições, todo mundo sabe, não tinha para onde ele correr. O que ele ia fazer para vencer se não fosse isso? O fato é de que ele sempre foi católico, sempre gostou de ser católico e ponto. Passou ali, eu acredito que ele é católico, teve uma educação católica desde cedo, da infância, da pré-adolescência, na adolescência, na juventude. Depois passou a ser um jovem senhor, veio a ser senhor. E depois dos 60 anos, aquele que se unia a vocês só para ser presidente. Vocês acham mesmo que ele gosta de vocês? Por que ele não fez isso desde cedo? Só veio fazer isso à tarde. E ele não está errado, não. Quando você está no mundo da política, você precisa de votos. As igrejas usam o Bolsonaro e o Bolsonaro usa o voto das igrejas. As igrejas usam Bolsonaro e Bolsonaro usa o voto das igrejas. As igrejas usam o Bolsonaro e Bolsonaro usa o voto das igrejas. E é assim que funcionou, é assim que vai funcionar. E vamos nos preparar para 2026, porque aí vem.